Olá a todos, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um evento fascinante e, ao mesmo tempo, assustador encontrado na Bíblia. Trata-se de uma narrativa poderosa, onde um anjo do Senhor destruiu 185 mil soldados assírios, demonstrando a soberania de Deus sobre as nações. Para entender o impacto desse evento, precisamos voltar ao século 8 a.C., durante o reinado do rei Ezequias de Judá. Esse foi um período de grande tensão e conflito, pois o Império Assírio, sob a liderança do rei Senaqueribe, estava em ascensão e buscava expandir seu domínio sobre o Oriente Próximo. Judá, pequeno e vulnerável, enfrentava uma ameaça iminente, com Senaqueribe cercando Jerusalém com um exército massivo, determinado a conquistá-la e levar os habitantes ao cativeiro. Nesse contexto desesperador, o rei Ezequias, percebendo a gravidade da situação, voltou-se para Deus em busca de ajuda. Ele não apenas clamou por orientação, mas também confiou que uma intervenção divina poderia mudar o curso da história de seu povo. Antes de mergulharmos mais profundamente nesta história incrível, gostaria de convidar todos vocês a se tornarem parte de nossa comunidade. Se você está gostando do conteúdo até agora e se interessa por histórias bíblicas e reflexões espirituais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos. Além disso, se esta mensagem está ressoando com você, deixe um like. Seu apoio ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E claro, sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também possam achar essa história interessante e inspiradora. Juntos, podemos explorar mais das maravilhas e mistérios que a Bíblia nos oferece. Para entender a magnitude do evento que estamos estudando, é crucial reconhecer a força do Império Assírio na época. O rei Senaqueribe era um líder militar feroz e estratégico, com uma reputação temida por todos os seus inimigos. Ele havia conquistado várias cidades-estado na região, e agora voltava seus olhos para Judá, um pequeno reino que estava se destacando na fé em um único Deus. Senaqueribe levou seu vasto exército, que era conhecido por sua brutalidade e eficiência em batalha, para cercar Jerusalém. A cidade estava isolada, e os habitantes enfrentavam uma grave escassez de suprimentos e uma enorme pressão psicológica, com os soldados inimigos nas proximidades e as promessas de destruição pairando no ar. A profecia indicava que o fim poderia estar próximo para Judá, e o número de soldados assírios era impressionante, sobrecarregando a confiança dos guerreiros judaicos. Diante dessa crise, o rei Ezequias se viu em uma posição desesperadora. Ele compreendia que, humanamente, não havia recursos suficientes para combater um exército tão numeroso e poderoso. Em vez de sucumbir ao pânico, Ezequias buscou a ajuda de Deus. Em 2 Reis 19, 14 a 19, vemos que ele entrou no templo e apresentou uma oração sincera ao Senhor, abrindo seu coração sobre a situação. Ezequias reconheceu a supremacia de Deus sobre todas as nações e clamou pela intervenção divina. Ele pediu que Deus ouvisse as palavras de Senaqueribe, que desafiava a soberania do Senhor. Essa confiança em Deus destacou sua fé, mostrando que mesmo em momentos de crise extrema, ele buscava a orientação e a proteção divina. O ato de oração de Ezequias é um exemplo poderoso de como a fé pode servir como uma âncora em tempos de tribulação. Após a oração fervorosa de Ezequias, Deus respondeu de maneira poderosa. Em 2 Reis 19, 20 a 34, o profeta Isaías foi enviado por Deus para trazer uma mensagem de conforto e esperança ao rei. Isaías declarou: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a oração que você me fez sobre Senaqueribe, rei da Assíria." A mensagem de Isaías não apenas confirmou que Deus ouviu a súplica de Ezequias, mas também trouxe uma promessa clara: "Vou defender esta cidade e salvá-la por minha própria causa e pela causa do meu servo Davi." Diante de toda a adversidade, essa palavra trouxe um alívio extraordinário, reacendendo a esperança entre os habitantes de Jerusalém. Naquela mesma noite, cumprindo a promessa divina, um milagre extraordinário ocorreu. A narrativa nos diz:
Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento assírio. Essa menção do anjo do Senhor é crucial. Silenciosamente, mas com uma intensidade devastadora, a presença de Deus foi manifesta, simbolizando que Ele estava no controle e que a proteção divina é real e poderosa. O anjo mencionado aqui representa não apenas a força militar de Deus, mas também sua presença e autoridade sobre as nações. No contexto bíblico, o anjo do Senhor frequentemente simboliza intervenção divina, um agente do juízo e da proteção. Aqui ele atua como um lembrete poderoso de que a batalha não pertence a nós, mas a Deus. Essa vitória surpreendente, que ocorreu sem o lançamento de uma única flecha pelos judeus, demonstra a realidade de que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras que fogem à nossa compreensão. A derrota do exército assírio não foi apenas uma questão de números, foi uma atuação direta da mão de Deus, validando a sua soberania e poder, e reafirmando o compromisso dele em defender aqueles que nele confiam. A intervenção de Deus na noite em que o anjo do Senhor derrotou 185.000 soldados assírios é uma demonstração poderosa da proteção divina sobre seu povo. Esse evento nos ensina que, independentemente das circunstâncias externas e do tamanho dos desafios que enfrentamos, a presença de Deus é suficiente para trazer a vitória. O fato de que um único anjo pôde derrotar um exército tão numeroso destaca a ideia de que, para Deus, não existem limitações. Sua força e poder transcendem a lógica humana. Tradicionalmente, vemos anjos como mensageiros de Deus, enviados para levar boas novas ou instruções. No entanto, como mostra essa passagem, eles também são agentes de juízo e execução da vontade divina. Neste caso, o anjo foi um instrumento para cumprir o propósito de Deus, mostrando-nos que ele possui uma soberania absoluta. Essa dualidade na natureza dos anjos serve como um lembrete de que Deus é justo e pode agir tanto em misericórdia quanto em juízo, dependendo do que é necessário para cumprir seu plano. As lições que podemos aprender com este evento são profundas. Em tempos de crise e desespero, assim como Ezequias, somos chamados a confiar em Deus. A resposta divina à sua oração é um poderoso testemunho de que fé e confiança não são apenas atos passivos, mas aguardam a intervenção do Senhor. Confiar em Deus pode trazer libertação e proteção, não apenas de perigos físicos, mas também em momentos de angústia emocional e espiritual. Quando buscamos a Deus em oração e nos entregamos a Ele, encontramos a paz que transcende todo o entendimento, mesmo diante de impossibilidades. O exemplo de Ezequias nos ensina que recorrer a Deus deve ser a nossa primeira ação, e não um último recurso. Este evento nos desafia a refletir. Estamos confiando em nossa própria força ou na força de Deus em nossas vidas?